Gurizada, o negócio é o seguinte, a direção do Internacional tem uma missão nesta semana: mobilizar o ambiente do vestiário colorado e mostrar ao grupo de jogadores e integrantes da comissão técnica que é proibido tropeçar contra o Nova Iguaçu. O Internacional vive um momento muito interessante, muito positivo na relação com o seu torcedor, consequência de uma excelente janela de transferências. Mas a gestão do presidente Alessandro Barcelos tem fracassado quando o assunto é fase inicial de Copa do Brasil. A gente conversa sobre isso neste meu vídeo, que é em nome da Mais Ágil. A Mais Ágil é a empresa que te dá todo o caminho para que tu consigas antecipar um bom pedaço do teu FGTS. Isso mesmo, até 10 anos do teu fundo de garantia no teu bolso, na tua conta e de forma muito rápida. O governo federal permite o saque deste período, 10 anos do FGTS, mas há regras para isso. E quem tem todo este caminho é a equipe da Mais Ágil. Faz o seguinte, vai no link que eu coloquei aqui embaixo, no primeiro comentário deste meu vídeo, clica ali e já sai conversando com a equipe da Mais Ágil no WhatsApp. Em nome de Mais Ágil, eu rodo a vinheta e a seguir te mostro como a gestão Barcelos fracassou em fases iniciais de Copa do Brasil. E o Inter tem que evitar qualquer risco nesta quarta-feira contra a sensação do futebol carioca. O jogo não é simples, o jogo não é jogado, o jogo não é tão fácil quanto alguém possa imaginar, porque vai pegar uma equipe pequena da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, nada disso. Eu vou te falar um pouco mais sobre este Nova Iguaçu, adversário do Internacional nesta quarta-feira, 8 da noite, no Mané Garrincha, em Brasília. Mas o Internacional tem que evitar qualquer risco, qualquer tropeço, sob pena de comprometer este grande momento de euforia e de confiança que há entre o time de Eduardo Cudê, a direção e a torcida. Observem, o Internacional chegou nesses últimos dias à marca de 137 mil sócios. Ontem mesmo, eu fiz um vídeo aqui no meu canal, o presidente Alessandro Barcelos revelou que o Inter investiu um total de 15 milhões de euros nesta janela de transferências. A folha teve um acréscimo da ordem de 27%, segundo manifestação do presidente colorado na apresentação oficial de um dos últimos reforços, Thiago Maia. E o Inter, efetivamente, foi muito competente nesta janela de transferências, com a liberação de 15 atletas e a contratação de jogadores que agregaram qualidade. Mas qualquer tropeço contra o Nova Iguaçu que tivesse como consequência uma eliminação seria frustrante, seria uma decepção neste momento muito saudável, ainda que começando a temporada de 2024. Mas o fato é, a gestão do presidente Alessandro Barcelos, em 3 edições da Copa do Brasil, fracassou. E eu te lembro, primeiro 2021, o Internacional, à época, comandado por Miguel Ángel Ramírez, na 3ª rodada da Copa do Brasil, depois de vencer o Vitória lá na Bahia por 1-0 no jogo de ida, perdeu no Beira-Rio por 3-1. Vocês lembram? O Inter teve o zagueiro jovem Pedro Henrique expulso e aquilo comprometeu completamente o segundo tempo do jogo. Naquele time de Ramírez estavam Moisés, Patrick, não o Alan Patrick, o Patrick que jogava pela extrema esquerda, Tyson, Edenilson, Thiago Galhardo e Yuri Alberto. Remanescente daquele grupo, no elenco atual, Maurício, à época reserva, entrou nos 2 jogos, tanto na Bahia quanto no Beira-Rio, em Porto Alegre. No ano seguinte, em 2022, o Internacional, presidido por Barcelos e tendo Cacique Medina como treinador, caiu fora naquele que foi um dos maiores fiascos da história do Internacional. Na primeira rodada da Copa do Brasil, o Inter foi desclassificado por uma equipe muito pequena do Rio Grande do Norte, o Globo, que venceu por 2-0. Um time de Cacique Medina que tinha Cuesta, Bruno Mendes, Johnny, D'Alessandro, David, Rodrigo Dourado, remanescentes daquele grupo, Bustos e Maurício. Maurício, à época, também reserva. Em 2023, no ano passado, o Inter foi desclassificado pelo América Mineiro nas oitavas. Perdeu o primeiro jogo por 2-0 lá em Minas, jogo que Alan Patrick foi expulso.
vencia no Beira-Rio por 3-0, teve até chance para marcar um quarto gol, tomou um gol no final do jogo, 3-1, decisão nos pênaltis e o Inter foi eliminado. Um Inter comandado por Mano Menezes, que tinha como remanescentes Igor Gomes, René, Luca, Wanderson, Alan Patrick, que foi expulso no primeiro jogo, Maurício, Mercado, e o Inter foi eliminado. Alguém dirá assim, mas o Internacional, Menegas, tem história ruim na Copa do Brasil, com exceção de 1992, quando foi campeão. É verdade. Mas o presidente Barcelos pegou um Internacional que em 2019 decidiu o título contra o Atlético Paranaense, à época presidido por Marcelo Medeiros. Em 2020, o Inter também foi eliminado pelo América Mineiro. Foi um acidente, foi nos pênaltis, foi nas quartas de final. Vocês lembram daquele jogo? Era o Abel acabando de desembarcar. O Abel estava desembarcando no Internacional, Kudê havia saído, e aí, em uma semana, o Inter foi eliminado pelo Boca na Sul-Americana e o Inter foi eliminado na Copa do Brasil. O Inter foi eliminado pelo Boca jogando um partidaço na Bombonera, foi eliminado nos pênaltis e na Copa do Brasil foi eliminado, fez um gol no finalzinho do jogo com o Yuri Alberto lá no Estádio Independência, e nos pênaltis o Inter acabou eliminado. Mas foi até as quartas. O Inter está agora na segunda rodada. O problema é que este adversário, embora um clube pequeno, que tem um estádio com 10, 12 mil torcedores, por isso o jogo será em Brasília, um campo neutro, e não tem empate para ninguém. Se ninguém ganhar é decisão nos pênaltis, um clube pequeno. Mas o Nova Iguaçu é a sensação do futebol carioca. Observem, no primeiro turno, na primeira fase do Campeonato Carioca, na Taça Guanabara, o Nova Iguaçu foi segundo colocado com um aproveitamento de 72%. Empatou com o Flamengo, é verdade que um Flamengo com um time de meninos, né, empatou em 1-1 com o Flamengo. Perdeu um único jogo para os grandes, para o Fluminense, por 3-0 no Maracanã. Empatou com o Botafogo em 2-2 e, nesta primeira fase na Taça Guanabara, ganhou do Vasco por 2-0. O Vasco foi o adversário do Nova Iguaçu no último domingo, pelas semifinais do Campeonato Carioca. E no jogo de ida foi 1-1, placar absolutamente enganoso. O Nova Iguaçu jogou muito mais que o Vasco, teve 3, 4 bolas na trave, pressionou o Vasco e mereceria a vitória. Este Nova Iguaçu, na primeira rodada da Copa do Brasil, venceu um time fraco, o Itabuna da Bahia, mas venceu por 8-0. Vive um momento extraordinário. Este Nova Iguaçu é o adversário do Inter. Mas o Inter, apesar de enfrentar uma sensação, um emergente, uma revelação do futebol do Rio de Janeiro, não pode. Tem que ser proibido para o Internacional um tropeço, sob pena de comprometer este grande momento, essa grande vibe que há entre o time de Kudê, o próprio técnico Eduardo Kudê, uma confiança no trabalho do treinador argentino, o trabalho muito bem elaborado pela direção, pela gestão de Alessandro Barcelos nesta janela de transferências, e a torcida, o Inter chega à marca de 137 mil sócios. Uma eliminação prematura da Copa do Brasil para o Nova Iguaçu poderia comprometer todo este bom momento. E mais, este é o jogo mais importante do Inter na temporada. Mas no domingo à tarde, no Alfredo Jaconi, o Inter começa a brigar por uma vaga na decisão do título do Campeonato Gaúcho contra o Juventude. Jogo de ida no Jaconi, no final do mês, jogo de volta no estádio Beira-Rio. E o Inter tem a obrigação de disputar o título do Campeonato Gaúcho e tem a obrigação, sim, de passar pelo Nova Iguaçu. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações, ali no sininho, valendo o like de vocês. Está aqui meu Instagram, ó, Meneghetti Jornalista. Este vídeo é em nome da Mais Ágil, a empresa que te dá todo o caminho para que tu consigas antecipar um bom pedaço, até 10 anos, do teu fundo de garantia. Isso mesmo, a grana do teu FGTS é tua e o governo federal permite a liberação desses 10 anos, mas há regras para isso. A Mais Ágil conhece tudo, tem o caminho, tem a expertise. Vai no link que está aqui embaixo, no primeiro comentário deste meu vídeo, e já sai falando com a equipe da Mais Ágil no WhatsApp. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.